Ariel Fuyer. 355 milhões nos cofres do Flamengo. Esse é o valor que está movimentando o mercado e mostrando a força do clube, que segue firme como o gigante do futebol brasileiro. E não é apenas uma questão de números, é também sobre talento, estratégia e visão de futuro. O Mengão acaba de trazer para o seu elenco uma das mais novas joias do futebol nacional, um jogador que vem despertando olhares atentos por onde passa. E isso é só o começo de uma série de movimentações que prometem agitar os próximos meses. Mas antes de entrar no detalhe desse craque, vamos falar do goleiro que renovou com o clube e que agora tem uma multa rescisória impressionante, mostrando o quanto o Flamengo valoriza e acredita em seus jovens talentos. Gabriel Werneck, recentemente convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, assinou um contrato profissional que vai até o final de 2028, consolidando seu vínculo com o clube. A multa para o mercado internacional foi fixada em 30 milhões de euros, equivalente a 190 milhões de reais, o que demonstra a confiança do Mengão no potencial desse goleiro que começou nas categorias de base e agora se firma como promessa de sucesso. E já que estamos falando de jovens promessas, é impossível não destacar a mais recente contratação vinda do Fortaleza. O Flamengo investiu em Isaac Gomes, um atleta considerado uma das novas joias do futebol brasileiro, pagando 800 mil reais por 70% dos direitos do jogador. É uma movimentação diferente do que o clube costuma fazer, mas reflete uma nova gestão focada em inteligência no mercado e na descoberta de talentos que possam se desenvolver e brilhar com o manto rubro-negro. Isaac Gomes chega com status de promessa ousada, um ponta habilidoso que não tem medo de arriscar, de driblar e de criar jogadas. O Flamengo foi direto ao Fortaleza, analisou o potencial do garoto e fez um investimento que pode se provar fundamental para os próximos anos. Vale lembrar que no mercado nacional é totalmente possível contratar jovens antes dos 18 anos, diferente do que acontece em negociações internacionais, como foi o caso de Vinícius Júnior, que precisou esperar atingir a maioridade para se transferir para a Europa. Nesse sentido, o Flamengo se movimenta com inteligência, garantindo talentos promissores, enquanto ainda podem ser moldados dentro da filosofia do clube, preparando-os para eventualmente brilhar tanto no Brasil quanto no exterior. Enquanto falamos de contratações e valor de mercado, outro nome que vem ganhando destaque é Lucas Beltrán. O atacante, que já estava na mira de diversos clubes europeus, recebeu uma proposta recente de um time do exterior, mas optou por não aceitar a mudança. Ele já tinha sido sondado pelo Flamengo e, inclusive, houve uma negociação que não avançou, mostrando que decisões sobre carreira também dependem de planejamento e timing. Beltrán está em uma fase de valorização no futebol, consolidando-se como um atleta de destaque e deixando claro que suas escolhas passam por critérios profissionais e objetivos de longo prazo. E se é sobre presença e visibilidade que falamos, não podemos deixar de mencionar a foto que circulou recentemente com Samuel Lino e Carlo Ancelotti, que agitou a internet. O atacante do Mengão encontrou o técnico da seleção brasileira em um restaurante no Rio de Janeiro e o registro rapidamente se espalhou. Lino já é conhecido de Ancelotti, especialmente pelo histórico de partidas entre Atlético de Madrid e Real Madrid. E essa aproximação gera ainda mais atenção sobre o desempenho do jogador e seu potencial de crescimento. Situações assim mostram como atletas do Flamengo estão no radar internacional e como o clube se torna cada vez mais um celeiro de talentos observados em diversas partes do mundo. Enquanto isso, o Mengão também fortalece suas finanças com patrocínios de peso. O valor recebido de acordos comerciais supera a marca de 355 milhões. E isso não só mantém a estrutura do clube, como também garante investimentos estratégicos no elenco e na formação de jovens atletas, com patrocínios robustos que incluem contribuições milionárias de diversas empresas. O Flamengo consolida sua posição como o time mais valioso em termos de receita de patrocínios na América.
reforçando o poder econômico necessário para disputar títulos e manter um elenco competitivo. O impacto desses recursos é direto na gestão do clube e na montagem de um time de alta performance. A folha salarial, que é uma das mais elevadas do Brasil, encontra respaldo em receitas consistentes, permitindo que craques e jovens talentos se desenvolvam lado a lado sob o mesmo padrão de excelência. Esse equilíbrio entre investimento financeiro, estrutura profissional e foco em resultados esportivos é o que mantém o Flamengo sempre competitivo, dentro e fora de campo. E falando em resultados, o calendário do clube continua intenso. O time segue sua preparação com treinos no Ninho do Urubu, ajustando detalhes para os próximos desafios do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Cada jogo é tratado como uma final, cada treino como oportunidade de evoluir e cada decisão de mercado como parte de um plano maior. O foco é sempre a vitória, seja em partidas domésticas ou nos confrontos continentais, reforçando a mentalidade de que no Flamengo nada é mais importante do que ganhar e honrar o manto rubro-negro. O Mengão se desloca para Porto Alegre, mantendo uma rotina rigorosa de treinos e preparação para enfrentar o Internacional. A estratégia inclui não apenas o aspecto físico, mas também o psicológico e tático, garantindo que cada atleta esteja no seu melhor momento para disputar partidas decisivas. Essa combinação de disciplina, talento e investimento reflete a forma como o Flamengo se consolidou como uma potência no futebol brasileiro e um clube de referência na América do Sul. Enquanto isso, nas competições continentais, outros clubes brasileiros e sul-americanos mostram que o nível do futebol está cada vez mais competitivo. Partidas com placares apertados, empates e vitórias mínimas indicam que cada detalhe faz diferença. O Flamengo acompanha de perto esses resultados, analisando adversários e preparando estratégias que maximizem suas chances de sucesso, mantendo o clube na liderança do Campeonato Brasileiro e com boa posição na Libertadores. O Mengão também está atento às movimentações de mercado e aos jovens talentos em ascensão, garantindo que o futuro do clube seja tão sólido quanto o presente. A busca por reforços estratégicos, a valorização de atletas das categorias de base e a manutenção de contratos importantes são peças-chave para o sucesso continuado. Essa visão integrada do futebol, unindo investimento, gestão e desempenho esportivo, é o que diferencia o Flamengo e o mantém como referência dentro do cenário nacional e internacional. Enquanto os fãs acompanham cada novidade, seja uma contratação, uma renovação de contrato ou um encontro de jogadores com técnicos e scouts, o Flamengo segue mostrando que é muito mais do que um time de futebol. É uma instituição que alia paixão, planejamento e visão de futuro, garantindo que cada passo dado seja parte de um projeto maior, que busca não apenas títulos, mas também consolidar o clube como um verdadeiro celeiro de talentos e uma potência econômica dentro do esporte. Enquanto a temporada segue intensa, o Flamengo se mantém atento a cada detalhe que possa garantir vantagem dentro e fora de campo. O clube sabe que o futebol moderno não se faz apenas com talento ou histórico de conquistas, mas também com estratégia, planejamento e visão de futuro. Cada jogador contratado, cada jovem da base promovido ao elenco principal e cada negociação de mercado são analisados de forma criteriosa, visando não apenas o presente, mas também a construção de um time capaz de se manter competitivo nos próximos anos. É por isso que a chegada de atletas como Isaac Gomes e a renovação de talentos como Gabriel Werneck são passos fundamentais para consolidar a força do Mengão. O clube não quer apenas resultados momentâneos, quer criar uma base sólida, combinando experiência e juventude, de modo que a próxima geração de craques esteja pronta para brilhar sob o mesmo padrão de excelência que define o Flamengo. Dentro desse contexto, o time segue com treinos intensos no Ninho do Urubu, onde cada detalhe é meticulosamente trabalhado. A comissão técnica, liderada por um staff altamente qualificado, dedica atenção especial à preparação física, ao aspecto tático e à mentalidade de cada atleta. No futebol moderno, não basta ter talento. É preciso disciplina,
inteligência emocional e capacidade de adaptação. Cada sessão de treino é planejada para simular situações reais de jogo, reforçar a coesão entre setores e preparar os atletas para enfrentar desafios em diferentes competições. A rotina no clube é exigente, mas também motivadora. Cada jogador sabe que ao vestir o manto rubro-negro, carrega não apenas um time, mas uma história de paixão, conquistas e responsabilidade. O mercado de transferências continua sendo um cenário movimentado e o Flamengo sabe como se posicionar de forma estratégica. A valorização de jogadores como Lucas Beltrán evidencia a importância de decisões inteligentes. Beltrán, que recebeu sondagens de clubes europeus, optou por permanecer no Brasil, mostrando que nem sempre o caminho mais lucrativo ou imediato é o melhor para a carreira. Para o Flamengo, manter atletas de alto nível e permitir que cresçam dentro de um ambiente estruturado é parte de um projeto maior que une desempenho esportivo e valorização financeira. Cada contrato renovado ou assinado é pensado com base em projeções de crescimento, potencial de mercado e impacto em campo. Enquanto isso, os torcedores acompanham ansiosos os desdobramentos da temporada. E o Flamengo busca oferecer motivos para a comemoração. O time se prepara para enfrentar adversários tradicionais do futebol brasileiro, ajustando táticas, escalando formações e estudando os pontos fortes e fracos de cada rival. A preparação não se limita a treinos físicos, mas inclui análise detalhada de desempenho, revisão de partidas anteriores e planejamento estratégico para cada confronto. A mentalidade vencedora do clube é reforçada constantemente, garantindo que os atletas entendam que cada jogo é uma oportunidade de consolidar o Mengão como potência nacional e continental. Além das partidas e treinamentos, o Flamengo também se destaca pela gestão eficiente de seus recursos. O clube investe de forma inteligente em infraestrutura, tecnologia, equipe técnica e desenvolvimento de jovens atletas. A base, localizada no Ninho do Urubu, é um centro de excelência onde os talentos podem se desenvolver de maneira integral, recebendo acompanhamento não apenas esportivo, mas também educacional e psicológico. Essa abordagem garante que cada jogador esteja preparado para lidar com as exigências do futebol moderno e para se tornar um profissional completo, capaz de enfrentar desafios dentro e fora de campo. No plano internacional, o Flamengo mantém uma presença constante em observações de mercado. Scouts acompanham jovens promissores, avaliam desempenhos e indicam potenciais contratações que possam fortalecer o elenco. A filosofia do clube é clara. Não se trata apenas de trazer grandes nomes, mas de identificar talentos com perfil adequado à equipe e com potencial de crescimento. Cada investimento é calculado para maximizar retorno esportivo e financeiro, criando um equilíbrio entre sucesso imediato e planejamento de longo prazo. Essa estratégia tem se mostrado eficaz, permitindo que o Flamengo permaneça competitivo, mesmo diante da pressão de clubes nacionais e internacionais que disputam os mesmos atletas, enquanto a equipe principal treina e se prepara para os próximos confrontos. A base do clube continua a revelar talentos promissores. Jogadores que ainda estão na adolescência já recebem oportunidades de se integrar aos treinos do elenco principal, experimentando a rotina profissional e aprendendo com atletas mais experientes. Essa integração precoce é fundamental para criar uma geração preparada para assumir posições-chave no futuro. O Flamengo entende que o sucesso sustentável depende de um fluxo constante de talentos internos, complementados por contratações estratégicas que tragam experiência e competitividade. Os próximos desafios do Mengão incluem confrontos decisivos no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, competições que exigem máxima concentração e preparo. A equipe técnica trabalha incansavelmente para ajustar detalhes táticos, analisar adversários e otimizar o desempenho dos atletas. Cada jogo é estudado com profundidade, desde a formação inicial até ajustes durante a partida, garantindo que o time esteja pronto para responder a qualquer situação em campo. O Flamengo busca não apenas vencer, mas impor um estilo de jogo que reflita sua identidade.
pressão constante, habilidade técnica, velocidade nas transições e capacidade de decisão nos momentos cruciais. Enquanto a temporada avança, os torcedores acompanham cada novidade com entusiasmo. Notícias sobre renovações de contrato, novas contratações, treinos e bastidores movimentam redes sociais e mídias esportivas. Cada anúncio é recebido com expectativa e o Flamengo sabe que a comunicação eficiente com a torcida é parte essencial de sua estratégia. Ao mesmo tempo, o clube mantém sigilo sobre negociações estratégicas, evitando expor planos que poderiam ser explorados por concorrentes. Essa combinação de transparência seletiva e planejamento estratégico fortalece a imagem do Flamengo como clube organizado e ambicioso, sempre atento ao equilíbrio entre resultados e sustentabilidade. O planejamento financeiro do clube também merece destaque. Receitas de patrocínios, direitos de transmissão e marketing são administradas de forma a garantir estabilidade e capacidade de investimento. Com isso, o Flamengo consegue oferecer salários competitivos, infraestrutura de ponta e condições ideais para desenvolvimento de jogadores e técnicos. Essa gestão eficiente é um diferencial que permite ao clube competir de igual para igual com os maiores times do país e da América do Sul, mantendo o equilíbrio entre sucesso esportivo e responsabilidade financeira. Em paralelo, o Flamengo acompanha o cenário internacional, avaliando oportunidades de intercâmbio e parcerias que possam fortalecer ainda mais o clube. Contatos com clubes europeus e sul-americanos, participação em torneios internacionais e observação de tendências. Táticas são ações constantes. A filosofia é clara. O Mengão quer se manter atualizado, competitivo e inovador, garantindo que cada decisão tomada contribua para a construção de uma equipe capaz de vencer hoje e sustentar o sucesso amanhã. A base de jovens talentos continua a ser lapidada e os treinadores da categoria de base atuam em sintonia com a equipe principal. Jogadores que se destacam recebem atenção especial, treinamento individualizado e acompanhamento contínuo para acelerar seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, atletas experientes no elenco principal atuam como mentores, transmitindo conhecimento, disciplina e experiência de jogos de alto nível. Esse modelo de integração cria uma cultura de aprendizado contínuo e fortalecimento do espírito coletivo, valores fundamentais para um clube que busca excelência em todos os setores. O Flamengo também se prepara para possíveis transferências futuras, negociando de maneira estratégica com clubes nacionais e internacionais. Cada venda é planejada para maximizar retorno financeiro e impacto esportivo, garantindo que o clube continue forte mesmo após a saída de atletas importantes. Ao mesmo tempo, contratações pontuais são feitas para reforçar posições-chave, equilibrando experiência e juventude, habilidade técnica e intensidade física. Essa gestão cuidadosa do elenco é um dos pilares que mantém o Flamengo competitivo em todas as frentes. Enquanto os adversários se movimentam, o Mengão mantém foco absoluto em seus objetivos. A rotina de treinos, análise tática e preparação mental segue intensa, e cada jogador entende sua importância no plano coletivo. O clube busca manter consistência, intensidade e criatividade em campo, garantindo que o estilo de jogo rubro-negro seja reconhecido e respeitado por todos. Cada vitória, cada gol e cada atuação sólida reforçam o espírito de equipe e a mentalidade vencedora que define o Flamengo. A temporada ainda promete muitos desafios, mas o Flamengo segue firme em sua trajetória. A combinação de planejamento estratégico, investimento em jovens talentos, gestão financeira eficiente e foco em resultados cria um cenário favorável para conquistas importantes. O clube não se contenta apenas com o presente. Cada decisão, cada contratação e cada treino são pensados com visão de longo prazo, consolidando o Mengão como referência no futebol brasileiro e internacional. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do futebol carioca circula um rumor que
tem agitado os corredores da Gávea e do Maracanã. O Flamengo teria adquirido 100% do estádio jornalista Mário Filho por impressionantes R$1 bilhão. Embora a diretoria rubro-negra ainda não tenha confirmado oficialmente, fontes próximas ao clube indicam que negociações avançadas estariam em curso, com o objetivo de consolidar a posse total do estádio, que até então era compartilhado com o Fluminense. Essa movimentação estratégica visa não apenas garantir o controle absoluto do palco de grandes conquistas, mas também ampliar as possibilidades de exploração comercial e eventos de grande porte. Especialistas do setor especulam que, com a posse integral do Maracanã, o Flamengo poderia potencializar suas receitas, realizando shows, eventos corporativos e outras atividades que antes eram limitadas pela gestão compartilhada. Se confirmada, essa aquisição representaria um marco na história do clube, consolidando ainda mais sua posição de destaque no cenário esportivo nacional e internacional. Entretanto, a notícia gerou reações diversas entre os torcedores e dirigentes de outros clubes. Alguns veem a possível compra como uma jogada ousada e visionária que pode trazer benefícios financeiros e logísticos ao Flamengo. Por outro lado, há quem questione os impactos dessa aquisição no equilíbrio competitivo do futebol carioca, temendo que a concentração de poder em um único clube possa prejudicar a dinâmica das competições locais. Além disso, surgiram especulações sobre o futuro do Fluminense no Maracanã, já que a parceria entre os clubes poderia ser revista ou até mesmo encerrada, caso o Flamengo efetive a compra total do estádio. A situação ainda é nebulosa e aguarda-se uma posição oficial do governo do estado do Rio de Janeiro, que detém a propriedade do Maracanã, sobre a viabilidade legal e os termos de uma possível venda. No cenário político, a possível venda do Maracanã também tem gerado debates acalorados. Alguns setores do governo estadual e municipal demonstram resistência à ideia de privatizar o estádio, alegando que ele é um patrimônio público e deve permanecer sob gestão estatal para garantir o acesso democrático da população a eventos esportivos e culturais. Por outro lado, há quem defenda que a venda para um clube com a capacidade financeira do Flamengo poderia revitalizar o Maracanã, trazendo investimentos necessários para sua modernização e manutenção. A discussão envolve não apenas aspectos esportivos, mas também questões sociais e econômicas, refletindo a complexidade do tema. Enquanto isso, o Flamengo segue trabalhando nos bastidores, buscando alternativas que possam viabilizar a aquisição do estádio sem comprometer sua imagem institucional ou enfrentar obstáculos legais significativos. Em meio a esse cenário de incertezas, o Flamengo também está avançando em outros projetos ambiciosos. O clube anunciou a construção de um novo estádio com capacidade para 78 mil espectadores, localizado na região do Gasômetro, no Rio de Janeiro. O projeto, denominado Marvelous City Arena, promete ser um dos mais modernos do país, com infraestrutura de ponta e diversas atrações para os torcedores. A previsão é de que a obra seja concluída até 2029, coincidindo com o aniversário de 127 anos do clube. Para financiar o empreendimento, o Flamengo planeja arrecadar cerca de 1,5 bilhão por meio da venda de naming rights e outras fontes de receita. Esse movimento reflete a estratégia do clube em diversificar suas fontes de renda e reduzir a dependência de estádios públicos como o Maracanã. No entanto, a construção do novo estádio não impede que o Flamengo busque a aquisição total do Maracanã, caso as condições legais e financeiras sejam favoráveis. Enquanto o futuro do Maracanã permanece incerto, o Flamengo continua sendo protagonista no cenário esportivo brasileiro. A possível compra do estádio por 1 bilhão, embora ainda não confirmada oficialmente, demonstra a ambição e o poderio financeiro do clube. Se concretizada, essa aquisição poderá representar um novo capítulo na história do futebol carioca, com implicações significativas para a dinâmica das competições e para o relacionamento entre os clubes da cidade. Resta aguardar os próximos passos do Flamengo e as decisões dos órgãos competentes para entender os rumos que essa história tomará nos próximos meses. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein?
Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!